João, capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta nesse mesmo texto, ou seu aplicativo, uma conversa junto ao poço samaritano. Essa história é uma história muito conhecida, né? Todos nós já ouvimos falar, canções também foram escritas e cantadas falando sobre esta passagem da mulher que estava no poço em Samaria e do desejo do coração de Jesus de estar ali com aquela mulher, de falar com ela, algo que não era normal, missionária Núbia, porque Jesus estava quebrando um protocolo ali, um princípio, além de falar, de se referir como profeta, assim como era visto. Diz a palavra do Senhor, Maurício, que judeu não podia ter harmonia de convivência junto aos samaritanos, ainda mais uma mulher, e sabendo também a condição, Kelly, daquela mulher. Jesus não era igual a mim e a você, nunca foi, nunca será. Ou seja, ele sabia muito bem a quem ele estava se referindo. Ele tinha total consciência de que aquela mulher, além de ser de Samaria, além de ser uma mulher, além de estar sozinha, aquela mulher tinha uma vida que não condizia com suas responsabilidades, né? Jesus ali quebrou um protocolo, tanto que os seus discípulos, eles mesmos, quando chegaram e pegaram aquele ambiente de diálogo, de conversa, eles mesmos ficaram assustados com o comportamento de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite é que Jesus nunca vai agir como o homem age. Nunca. Em hipótese nenhuma. Tudo de bom que eu e você vamos escolher fazer, não é porque somos bons, é porque fazemos o que o apóstolo Paulo nos orienta, termos a mente de Cristo e termos o comportamento dele. Paulo diz, sede meus imitadores, mas rapidamente ele remete a Jesus o seu comportamento. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tira ali. Quem é essa pessoa? Ele tira ali rapidamente toda a questão de visibilidade em relação a ele. Paulo diz, olha, vocês me consideram, se você vê o contexto desse texto que Paulo fala isso, ele estava em uma conversa, admoestando uma igreja, falando com aqueles que estariam sucedendo ele pós sua morte em Roma,
E aquelas pessoas ali tinham. Quando vocês pregarem, eu vou fazer isso com vocês. Abaixa isso, gente. Está muito alto. Não, pode soltar, mas deixa baixinho. Eles vão pregar um dia, gente. Eles vão pregar e eles não têm noção como que isso dá uma trava. Ah, mas eles vão pregar. Estão virando gente, deixaram de ser mosquitos, estão evoluindo. Então Jesus ali estava também colocando aqueles que chegaram dentro daquele ambiente de diálogo em uma situação difícil. Porém, Jesus sabia muito bem do que se tratava. O apóstolo Paulo, quando pregava, quando ensinava as igrejas em suas cartas, nas suas viagens missionárias, ele não tinha conhecimento de quem eram as pessoas que ele estava falando. Nem tudo, gente. As pessoas acham que porque a pessoa tem visão, tem revelação, ela sabe de tudo, ela tem consciência de tudo. A gente lida com pessoas e assim como você que talvez não está ou nunca subiu num altar de uma igreja, foi enganado por alguém, quem está no altar também já foi enganado. Nós não temos o poder de sabermos tudo a respeito de todo mundo. Isso deve ser muito ruim. O pouco que quem tem uma intimidade com Deus e o Espírito Santo, como diz na carta aos Coríntios, diz que dá a cada um segundo a necessidade. Compartilha com a gente um secreto, a gente fica meio em crise, Anderson. Não acho que é bom ter visão. Não acho que é bom ter revelação. Nós não podemos controlar isso, nós não podemos impedir que o Espírito, pastor Ismael, compartilhe um desejo dele com o Senhor. Não podemos. Se ele escolhe alguém para abrir a visão, para dar uma revelação, a Bíblia fala que nós não podemos extinguir ou comedir ou impedir a atuação do Espírito Santo. Mas nem sempre nós vamos gostar de saber quando Deus, por vontade dele, abre a nossa visão e fala algo que ninguém sabe. Agora, no caso de Jesus, não. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus, nessa noite, sabe muito bem em que condição você chegou aqui. Ele tem plena consciência que muitos entraram aqui para cumprir protocolos. Jesus tem plena consciência que muitos entraram aqui sem resposta. Jesus tem consciência de que muitos entraram aqui e cometeram pecados hoje. Jesus tem plena consciência de que você está aqui, sua vida está embaraçada em alguma área, seja familiar, seja financeira, seja sentimental, seja profissional. Jesus não deduz, Jesus sabe o que está acontecendo. E nós estamos dentro de um cenário de alguém que talvez se fosse nos dias de hoje e pegasse ali a pastora Rose na praça do Jardingá, conversando com uma prostituta, conversando com um homossexual, conversando com uma lésbica, conversando com um ateu, conversando com um espírita, eu seria, Raquel, julgada por isso, como já fui tantas vezes julgada, porque não faço acepção. Quem me procura, quem me pede oração, quem pede ajuda e realmente há um desejo no coração, eu não me importo com a sua opinião a respeito da minha vida. Eu oro por pessoas, eu lido com pessoas na live. E na minha live, talvez a Sara está ali no meu Instagram, provavelmente tenha pessoas da live, eu vou retomar as lives agora da campanha, e muitos são homossexuais, muitos vieram na igreja porque queriam me conhecer, não, eu quero ir lá, alguns ficaram com medo, porque já foram maltratados em outros ambientes, e quando chegaram aqui eu abracei e falei, quer sentar do meu lado, quer ficar? Alguns somem por um tempo e eu mando mensagem no privado, olha, estou sentindo sua falta. Mas essas pessoas visivelmente expressam o que são. Mas muitas vezes, querido, nós temos do nosso lado um crente, um seguidor da palavra, um que usa terno, um que aparentemente é um dos tais, como nós louvamos na harpa cristãos assembleianos de plantão aqui. Um dos tais, né? Talvez você esteja aqui, todo mundo te identifique como alguém que tenha o direito de ter um relacionamento com Jesus, mas ele sabe muito bem como que tu entrou aqui. Ele sabe muito bem a tua condição.
condição. Ele sabe que muitas vezes você dorme colocando a mão na sua mente, repreendendo setas que o inferno lançam na sua cabeça para tentar te parar, para tentar comprometer você. Ele sabe muito bem as guerras e lutas, chega a me arrepio de falar isso, que você trava para não ceder à pressão da carne. A Bíblia diz que para subjugar a carne, meu espírito precisa estar forte. E muitas vezes, querido, você vem para a igreja não é porque você está forte espiritualmente, é para buscar essa força, para não ceder à pressão do diabo. E isso serve para todo mundo. Ei, não interessa o teu cargo, quem você é, o tempo que você tem de igreja, as experiências espirituais. Eu vim te dizer aqui que eu estou colocando todo mundo no mesmo nível nessa noite. Porque Jesus sabia quem era aquela mulher samaritana. Ele tinha consciência de que ela era uma adúltera, que ela tinha maridos e nenhum pertencia a ela, ou seja, ela estava ocupando a casa de pessoas de forma errada. E por que Jesus foi até ela? Porque é impressionante, eu lendo esse texto hoje, eu vou dizer que eu estou pregando isso aqui, eu não ia pregar isso não. Eu ia pregar outra coisa, mas hoje eu preparei a pregação para o culto doméstico na Rádio 93 amanhã, e a rádio que escolhe o texto. E a Cristiane, que é a responsável de lá, enviou para mim um texto, irmão Rodrigo, e o texto foi João capítulo 4. Eles me deram esse texto, você vai ouvir no culto doméstico amanhã, 8h15, entra lá, você que não tiver em nenhuma igreja, eu sou onipresente, eu vou estar em Petrópolis e pregando na rádio, porque não é ao vivo mais, é gravado. E eu preparei esta pregação enviada pela rádio. E o Espírito Santo, pastor, entrei no quarto, missionária Beatriz. Gente, quando eu acabei de ler isso aqui, eu pensei que eu ia pregar uma palavra na rádio, Maurício, falando de adoração, verdadeiros adoradores. Quando eu começo a ler, preparando a palavra, eles só me dão um texto. O Espírito Santo fala comigo, olha só, pouco importa a origem. Quem te disse que sou eu e você que temos competência de dizer quem é verdadeiro adorador e quem não é? Ei, isso não compete a mim não. Isso não competia aos discípulos. Porque talvez se fosse por obras e atitudes, aquela mulher não teria o direito de adorar. Não era nem no monte em Jerusalém não, pastor, em lugar nenhum. Mas Jesus, no meio do poço, troca a sua rota, atrasa o seu horário. Isso na visão humana, para poder encontrar com uma mulher que ia num horário também fora da hora habitual de ir no poço encher o cântaro de água. Será por quê? Porque talvez algum judeu ou alguma judia já tinha se esbarrado com ela e, sabendo a condição que ela vivia, tinha julgado ela. E ela tentava ir em um momento em que não tinha pessoas ali em volta para não apontar o dedo. Querido, quantos de nós cristãos estamos repelindo mulheres e homens samaritanos da nossa história, como se fosse eu e você, competentes o suficiente para poder decidir quem é que tem o direito de adorar no monte Jerusalém. Eu vim te dizer que tem muitos que sentam aqui dentro desta igreja e que talvez enfraqueça. Gente, vou tirar o sapato. Enfraqueça, não é isso não, eu vou tirar mesmo. Muita gente talvez entra aqui dentro e se sente inferiorizado. Porque diz assim, mas eu pensei no pecado, eu ainda estou no pecado. Porque tem gente aqui que ainda precisa arrumar a sua casa. Não é passar roupa, lavar não, banheiro, não. Arrumar a casa espiritual. Mas eu quero dizer, querido, que Jesus, ele continua estando no mesmo ambiente, mesmo sabendo quem eu e você somos, mesmo conhecendo as nossas limitações, porque não vem para cá dizer para mim que você não teve um verão passado, que o Senhor não sabe muito bem o caminho que você trilhou. Mas você pode falar, vou falar de mim, vou fazer 47 anos se o Senhor permitir. Nunca me desviei da igreja, sempre fui evangélica, mas quem te disse que eu sempre trilhei caminhos certos na minha vida? Para! O Senhor sabe muito bem do que Ele teve que me limpar, me purificar, me transformar.
E o senhor sabe muito bem que eu era uma pessoa com extrema dificuldade de perdão. Eu não gostava de perdoar, rancorosa. Meus problemas sempre foram emocionais. Nunca tive vontade de beber, fumar, ir para baile, nunca. O mundo não me atrai. Eu não tenho vontade de nada que o mundo tem. Mas eu tinha um problema enorme com emoções, sentimento. Tanto que eu caminhei durante quase 4 anos da minha vida em caminhos de depressão. Eu fiz acompanhamento psicológico. Porque toda pessoa que tem problema de sentimento, ela tem dificuldade não só para sabotar ela, mas para perdoar alguém. Para deixar para lá. Mas Jesus nunca deixou de ficar no mesmo ambiente que eu, mesmo sabendo que às vezes não tinha perdão em mim. Olha só. Talvez se eu pudesse colocar de maneira explícita os meus sentimentos e as minhas emoções no passado, eu não seria uma escolha para ser uma pastora, para ser uma irmã de oração que leva esse título, uma intercessora. Alguém aqui, não lembro quem foi, eu recebo muitas mensagens, não dou conta de responder, mas alguém mandou parabéns para mim, que ontem foi o dia da intercessora. Eu nem sabia, que intercessora sou eu? Nem sabia que tinha dia, Maurício, de intercessão. E ontem foi a data comemorativa, né, das intercessoras. E eu li aquela mensagem, eu respondi com gratidão à pessoa, e eu fiquei rindo, eu falei, eu intercessora, eu implicava com as irmãs de oração na igreja. Porque eu achava que elas sabiam de tudo, e ficavam no meu pé me perseguindo. Irmã Francisca Cordeiro, que mulher usada, hoje ela descansa no Senhor, já era uma senhora de idade. Metodista Wesleyana de Saracuruna, líder de oração. A igreja não era tão dura nos seus costumes, mas ela não usava nada. Ela fazia um coque, usava óculos, uma saia longa, ela não gostava nem de cinto. Ela botava aquela roupa com faixa mesmo de tecido. Né? Aquela mulher muito cheirosa, sempre muito, cabelo muito para trás, muito escovado, mas era irmã do coque. Era uma irmã, assim, visualmente, que tinha cara. Eu tenho cara de irmã de oração, gente? Não. Mas ela tinha. Ela tinha. E gente, ficou uma coisa tão gravada, Júnior, na minha mente, pastor Josmar, irmã Rosinéia, que eu lembro das línguas estranhas que aquela mulher falava quando eu entrava na igreja. Você acredita? Eu tinha por volta de 14, 15 anos. Mas eu guardei, irmã Nelly, na minha mente. Eu não vou falar, quase que eu falei, mas não vou falar, né, gente? Mas eu lembro dos mistérios, igual a criançada fica imitando os mistérios do pastor Paulo aí, né? Não está nem aqui hoje o Rafael da Tatiana, ele aprendeu, gente, a língua estranha do pastor. Falei, Rafael, fala aí, rapidinho, só para me ouvir. Ele não repetiu, eu falei, gente, essas crianças são terríveis. E quando eu entrava na igreja, Denise, aquela mulher dizia, falava línguas estranhas, dizia, misericórdia, Pai, misericórdia. Aí eu falava, gente, essa mulher vê tão ruim em mim, que toda vez que eu entro na igreja, ela clama por misericórdia. Sabe, aquilo foi me dando uma chateação, sério, de verdade. Eu falei, meu Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou seguindo o meu passo, eu estou aqui na mesa de cultivo espiritual de adolescente da igreja. Por que essa mulher, toda vez que eu entro, ela fala misericórdia, misericórdia? Um dia, irmão, eu já fui desaforada. Ela falou isso, eu voltei. Falei, irmã Francisca, eu queria tirar uma dúvida com a irmã. E ainda usei a Bíblia, porque crente desaforado às vezes se pega na palavra para poder fazer errado. Cuidado. E eu falei, a Bíblia diz, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele. Olha quem era eu na fila do pão? Aí cheguei para ela e falei, por que toda vez que eu entro na igreja, a irmã fala, gente, eu quase tenho que falar, não vou falar não, as línguas, porque ficou na minha mente. E em seguida a irmã fala 3 vezes a palavra misericórdia. Por que isso, irmã? A lágrima desceu. Ela olhou para mim, estendeu a mão e falou comigo o seguinte, você não tem noção, eu não vou estar na terra dos viventes, lembrei até do Leandro, quando isso acontecer, porque o Senhor já vai ter me levado, mas o Senhor vai te colocar à frente de uma grande obra.
o Senhor vai te levantar, o seu nome vai ser soprado. Ali eu comecei a me assustar, nunca tinha ouvido isso. E ela começou a falar ali, porque eu fiz um pré-julgamento baseado no comportamento daquela mulher. Mas era Jesus quem sabia quem era ela e as orações dela, o que representava na minha vida. E realmente hoje ela partiu para o Senhor, ela não chegou a ver nem meu casamento, ela faleceu antes, ela já era uma pessoa de idade. E ela partiu para a glória, mas aquilo que foi liberado da boca daquela mulher, sem que eu soubesse, se cumpriu. Olha onde eu estou hoje, gente. Eu não tinha a menor capacidade de estar aqui pregando para você. Eu tinha dificuldade com fala. Meu pai me colocou num curso de teatro, permitiu que eu fosse, para ver se eu perdi um pouco a timidez, a vergonha. Hoje, quando eu me vejo pregando, eu digo, só tu podes. Porque ninguém consegue identificar quem vai para o monte em Jerusalém adorar. Isso é ilusão. Você está achando que porque o cara está aqui em cima, ministrando a palavra, e você está aí numa guerra para vir para a igreja. Você fala, não, nunca que eu vou ser igual ao fulano. Eu nunca vou ser igual ao cicrano. Quem sou eu para pensar? Aí tem vários aí que estão se preparando para serem enviados. Aí olha o John, tipo assim, um batista que não é batista, casado com uma reteteque, mas é controlada, para ser enviado para um país que os crentes vão e o materialismo tira deles a espiritualidade. Aí alguém, não, era melhor mandar um cara de fogo para lá, porque o John já não é muito quente. Chegar lá, o homem vai desfiar, gente. Vai virar roqueiro, já está se tatuando todo, não é nem mais de Deus. Né, Jéssica? Tadinho. Mas é Deus que sabe o teu comportamento fora do monte, em cima do monte de Jerusalém. Jesus fala com aquela mulher ali. Eu estou aqui te dizendo que o Pai está procurando, porque ele faz uma narrativa em relação ao que ele vê. Jesus diz para ela no versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava dizendo para aquela mulher, pastor, algo que ela ouvia todo dia, pastor. Jesus, o Messias, vem para os judeus. O monte, não, mas é Jerusalém, é lá, é só em Jerusalém que vão ser encontrados os verdadeiros adoradores. Jesus estava repetindo para ela, pastora Jaqueline, aquilo que ela estava ouvindo a sua vida inteira. Como que uma pessoa que tinha a condição que aquela mulher tinha, era uma prostituta, uma amante, uma mulher errada, torta, ela ia se colocar em algum tempo na vida dela numa condição de adoradora? Rodrigo, nunca, porque ela ouvia todo dia quem ela era. E tem gente, querido, que acha que tem essa competência. Eu sei muito bem quem é, isso não presta não, isso não vale nada. Por que você não vai para frente do espelho e lembra o que você já fez? Vai para frente do espelho e diz, você não vale nada, você não presta. Lá em casa o pessoal ri. Quando chega a gente lá, ou de dia, eu falo, Deus é bom, o diabo é ruim e eu não presto. Porque eu sei muito bem do que o Senhor foi capaz de me purificar para que eu pudesse estar no altar aqui, gente. No santo dos santos, pregando. Ou você acha que Jesus, como aquela mulher samaritana, não sabe o pecado do Maurício, da Núbia, do Paulo, do Júnior, do Edson? Ele sabe. E Jesus repete para ela. Eu acho que no início ela deve ter pensado assim, mais um me condenando. Mais um fazendo apontamentos, mais um apontando o dedo na minha cara, porque é muito fácil isso, irmãos. É muito fácil, mas aí no verso 23, Jesus abre, diga assim, um fio de esperança. Tá fraco, um fio de esperança. Isso, mas vem a hora,
E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por que Jesus fala com ela? Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Vou repetir. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Ou seja, Jesus ali quebra um tabu. Jesus diz assim, não é nem na cidade de Jerusalém, não é nem em Samaria, não é nem na Judéia, não é nem nos confins da terra. Aonde tiver alguém que decidir ser adorador de verdade, o Pai recebe a adoração dele, acabou. Ah, mas tem alguém lá na Boca de Fumo, na Avenida B, na 22 de Abril, lá na Mangueirinha, lá no Lixão, lá no Kelsey, lá no Complexo da Maré, lá no Vidigal, lá na Rocinha. Tem gente agora com fuzil, tem gente com metralhadora, tem gente com pistola, tem gente na cadeia, tem. Mas eu quero te dizer que o Pai, diferente de mim, de você, consegue enxergar que aquela pessoa que está lá vai se tornar um adorador de verdade. A igreja não está na terra para condenar. É calabacébia. A igreja não está na terra para condenar. Jesus diz para ela, olha só, chegou a hora em que esse tabu vai ser quebrado, porque eu vim para isso. Pastor, esses dias estava falando, gente, não vai ter comunidade evangélica Deus Provedor só em lugar de pista não, tá? Vai ter em comunidade. Confesso, tenho pavor de arma. Deus abençoe vocês, mulheres que são esposas de policial. E esquece, eu não tenho estrutura. Eu fico vendo, né, alguns falam. No dia que eu fui levar meu pai no Hospital Geral de Saracuruna, né, ele foi fazer uma tomografia, 15 dias atrás, não menos, 10 dias atrás. Foi no dia que aconteceu aquele tiro lá, invasão, aquela coisa injusta lá com os policiais da Mangueirinha, em Caxias. E eu lá no Hospital Geral, infelizmente eu vi os 2 policiais mortos. Onde eu passei, eles estavam lá, os corpos estavam lá ainda. Eu olhei e falei, Deus, tem misericórdia da família. Eles estavam trabalhando. E no mesmo corredor, poucos metros depois, eu me deparei com um bandido em custódia, estava algemado, tinha tomado um tiro de raspão no pescoço. Um na mão, estava indo para o mesmo lugar de tomografia que meu pai ia fazer a tomografia. A cabeça tem que estar muito em Deus para você não falar que é injusto. O cara, por escolha, é bandido. Que injusto. Humano, humanidade. Eu sou humana, gente. Eu sou pastora, mas eu sou normal, tá? Aí olha os 2 policiais que estavam trabalhando, eles estavam ainda fardados, mortos lá. Tinha vários policiais civis acompanhando todo o processo. A Record estava lá. Direitos humanos não, gente, deixa quieto. E aí, eles estavam lá. Eu olhei o rapaz, a mãe Bia, atrás. Ele sobre custódia, algemado, tiro no pescoço de raspão. A mão toda lascada, estava indo, provavelmente ia ter que fazer cirurgia. Estava com a mão estourada de tiro, o braço, nessa parte aqui. E a mãe atrás. Eu olhei a mãe, não consegui ver mais ele, Júnior. Porque eu olhei a mãe, pastor Osmar, era crente. A mãe era evangélica. Não precisava nem falar, tinha Deus na vida dela. Não era por causa de roupa, não. Eu vi Deus na vida daquela mulher. Eu olhei e falei, Deus, me perdoa. Senhor, tem misericórdia. Eu olhei. E ele abusado, o cara abusado. A médica falou, tem que levar um papel lá para autorizar, para fazer o exame.
Aí a mãe pegou o papel para ele. Não vai não. Não vai não, senão vão me quebrar aqui. Assim mesmo. E eu parado olhando. Não tem mais de 20 anos, 22 no máximo. Muito novo. Destruído, muito magro. E a mãe ficou sem saber se ia, se não ia, se ia, se não ia. E ela lá. E ele, não vai não. Se você não sair daqui, os caras vão me quebrar aqui. Vão me quebrar, vão me passar. Aí eu olhei e deu vontade de tirar um chinelo. Bater. Deu vontade de dar uma surra nele. E pregar a palavra batendo. Aí minha cabeça, sabe, girou. Pensei na família dos policiais. Pensei, meu Deus. Eu pensei, gente, me perdoa, mas eu pensei. Porque você talvez pensaria. Falei, meu Deus, era melhor, já que ele escolheu esse caminho, que ele que morresse. Porque ele é bandido. Os policiais não, estavam trabalhando. Mas quando eu olhei a mãe, eu falei, Senhor, e se tu está poupando, Senhor? Porque essa mulher está de joelho. E se ainda esse garoto vai ser um adorador, eu não posso condenar, não tem esse direito. Aí comecei a orar por mim. Falei, Senhor, não me deixa pensar em ser juiz na terra. Nem gosto dessa área legal de direito, odeio isso, não gosto. Eu falei, eu estou para pregar, porque aí, quando eu pensei nisso, gente, tomei uma birra de Deus. Pá! Aí o Senhor falou, ainda bem que você recua. Ainda bem. Porque eu sou Deus que te manda ir pregar para Ele. Eu sou Deus que manda você ir lá agora fazer apelo. E Ele vai para o céu. E quem está morto já está no inferno. Gelei. Sabe por quê, querido? Essa mulher aqui nem vem para cá. Você que está aqui. Se a gente coloca ela nesse altar, e ela chorando, começa a dizer, eu tenho 5 amantes. Um filho de cada pai. Não sei nem quem é o pai de quem. Mas eu estou aqui, já ia ter irmã apertando a mão do marido com mais força aqui. Já ia ter irmã dizendo, olha, nem se aproxima dela, porque ela ainda não está liberta. Porque a igreja faz isso. Eu não estou passando pano quente. E Jesus não faz isso. Porque Ele diz para ela, versículo 24, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou. Sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram-se. A tradução aqui foi legal. Deve ter ficado revoltado, assustado. O que Jesus está falando com essa mulher? De que estava falando. Todavia, nenhum lhes disse nada, porque eles sabiam quem era Jesus, né? Que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, voltou para a cidade e disse àqueles homens que estavam lá, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu, diga assim, tenho feito. Está preparado para Jesus fazer apontamentos aqui nessa noite? Está dando um de bobo, de João sem braço, por quê? Está perguntando o que está acontecendo na tua vida? Por que você está passando por certas situações? Se faz de rogado não, hein? Jesus já te perdoou já, mas tem coisa que você colhe. Fica dando um de bobo, eu não sei por que eu estou passando por essa luta. Eu não sei porque é tanto sofrimento. É igual uma moça, uma menina que se embola com tralha.
E depois fica no altar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Se eu sou Jesus, porque você arrumou um que não presta. Ué? Aí o cara casa com uma periguete dos infernos. Aí passa a mão, cresceu o negócio. Não vou falar o nome não. Aí vem para o altar: pastor, ora por mim, pastora, intercede pela minha vida, porque eu não sei o que está acontecendo. Aí o Espírito me revela. Eu falo: meu filho, quem é tua mulher? Ela: sempre foi assim ela. Desde que nasceu, já nasceu periguete. E tem pessoas dentro da casa de Deus que estão colhendo, mas o Senhor Jesus não está te condenando. Ele está dizendo para você assim: perceba, eu sei tudo ao teu respeito, mas eu vim te fazer uma proposta. Eu vim dizer para você que se você... Primeira atitude a mulher já tinha tomado, pastor. Ela reconheceu ele como profeta, viu que ele não era igual. Porque se fosse igual, não tinha falado com ela. Opa, ele falou comigo. Segunda coisa, ela fala para Jesus a verdade. Por que está cheio de mentiroso aqui? Fala a verdade. Não fica fingindo que não sabe por que você está passando por certas situações na tua vida, porque isso é mentira. Tem gente que sabe. Ué. Lá em casa o Paulo, vocês viram que eu postei, que gracinha, gente, o cacho de uva nasceu no vaso. Lá em casa tem um pomar, tudo em vaso. Lá em casa não tem terra, né? Quintal. E aí tem acerola, jabuticaba, abacaxi, tangerina. É uma salada de fruta, Júlio. E tem, fora as plantinhas, tem hortelã, tem um monte de coisinha. E o abacaxi está enorme. O pastor teve que amarrar porque ele não está aguentando o peso. Está muito grande. E a videira está linda. E o pastor colheu ontem o primeiro cacho de uva. Eu tirei uma foto e ele me deu, gente, o cacho para me comer. Ele falou que é a primícia para o profeta. E ele me deu a uva. Aí eu falei com ele que vou comer de 2 em 2 para durar, que eu fiquei com uma dó de comer tudo, né? Porque foi o primeiro cacho. Coisa linda. Mas tem gente que, se tivesse lá, e tem também uma coisa que ele mastiga quando está ruim do fígado, boldo. Eu odeio aquilo. Não consigo. Eu prefiro sentir dor no fígado do que tomar o boldo. Eu não consigo. Eu vim com um copo, eu já faço ânsia de vômito. Eu tenho muita sensibilidade. Eu não consigo tomar esse treco amargo, não. Mas pau, ai, meu fígado está doendo. E vai mastigando. Eu saio de perto de mim. Ele faz isso. Mas tem gente fazendo uma plantação. Jesus não estava aqui apagando quem era a mulher. Porque olha a resposta dela. Diz assim, versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Aquela mulher diz assim, olha, ele me falou que eu era isso, era aquilo, mas no final ela vai correndo chamar as pessoas ali de Samaria para falar assim, mas ele me deu esperança. Ele disse para mim que eu posso me tornar uma adoradora. Ele fez por mim o que ninguém fez. Ele me disse tudo o que eu precisava ouvir. Ele falou a respeito do meu caráter, do meu comportamento, dos meus pecados. Mas ele disse para mim que eu posso me tornar uma adoradora. E aí o verso 30, eu finalizo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 31. Nesse interim, nesse meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os seus discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra.
Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Ninguém tem autoridade para parar o projeto de Deus na sua vida. Pastor, pastora, irmã de oração, para. O que tu ouviu? Você, teu pai, tua mãe, ninguém. Se ninguém quisesse ter saído de Samaria e voltado para o poço para conhecer o profeta, o Messias, porque, não, nós não te queremos aqui, tu não tem a menor condição, vem para cá testemunhar, a gente sabe muito bem quem é você aqui em Samaria, tu é uma isso, uma aquilo, aqueles termos pejorativos, horrorosos, que ela se enquadraria. Eu estou dizendo que ela não se enquadraria, não vem para cá fingir que você não se enquadra na panorâmica que o inferno criou, não. Mas eu estou dizendo que se você decidir hoje mudar a sua história, você não pode mais ser taxado pelo teu passado. Porque a Bíblia diz, esquece e avança. Porque tem gente que diz, pelo menos vai ser salvo. Quem te disse? Você está pensando que Paulo era o quê? Um homicida. Paulo era um perseguidor, ele matava cristãos. Ele matava. Vai ler a respeito de homens da Bíblia que foram chamados e convocados para serem líderes. Todos eles tinham passado. Mas o que você fez não impede você de em Deus viver uma nova história. Seja você quem for, tenha feito você. E eu não estou falando, gente, essa palavra hoje, eu não estou pregando para um passado longe. Foi o que Deus mandou falar aqui hoje. Porque passado longe a gente consegue deixar. Mas o que está te atrapalhando é o que aconteceu de errado recente. É as suas limitações, porque a memória nos trai. O que eu fiz lá, mas perdoei, caminhei um tempão, a pessoa bem, fazendo a vontade de Deus, mas fica mais difícil quando você era uma tralha, passa por um processo, Deus faz uma obra na tua vida, te coloca no monte para adorar em Jerusalém, reconhece quem você é. E nesse percurso, você comete falhas. Sabe o que o diabo tenta colocar na sua mente? Você não é digno. Para de se esconder atrás de Bíblia. Porque aí, você ficou até 4 anos, mas terminou cedendo. E normalmente nós cedemos para o quê? Para aquilo que é a nossa tendência pecaminosa. Nós não cedemos para aquilo que não conhecemos. Borges, nós cedemos para aquilo que habita em nós, para a nossa própria impureza, para a nossa própria fragilidade carnal. Se você era um cara que tinha muitas mulheres, quando Satanás se levantar para te perturbar, ele vai te perturbar nisso. Se você era uma pessoa mentirosa, quando Satanás se levantar, ele vai aguçar você nisso. Se você era uma pessoa ambiciosa em excesso, passava por cima de todo mundo por conta de dinheiro, quando Satanás se levantar, ele vai se levantar nisso. Por isso que a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Qual é essa aparência? Aquilo que te atrai dentro da sua realidade pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Você vai cair naquilo que nunca te atraiu, irmão, nunca quis beber, eu não sei gosto de bebida, nunca. Nunca, nunca, nunca. O diabo não tem porquê. Eu vou, olha só, vou armar um laço para ela, botar uma mesa de cerveja, que nojo que eu tenho de bebida alcoólica, não gosto, nunca quis experimentar. Mas o inimigo pode aguçar a minha vida onde? Sentimento, rancor, mágoa. Era uma coisa que o diabo lá no passado usava para me paralisar, porque eu dizia assim, como que eu vou fazer a obra de Deus? Eu lembro que um problema que eu tive,
E eu levei 2 anos para perdoar uma pessoa. Você acredita nisso? E eu lembro que um dia o pastor olhou para mim no templo antigo. Não se pasme, porque eu prego o que eu vivo. E ele falou, você hoje ministra a ceia. Eu falei, tá louco? Negativo. Falei com ele, não vou. Eu ainda tenho ressentimento. Eu não tenho condição de ministrar ceia. Por quê? O que o pastor faz, gente, na hora da ministração de ceia? Examine o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. E ele ainda diz mais assim, se tu tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele. Eu falei, eu não vou até o irmão, então eu não vou fazer. Porque Deus vai me matar em cima desse altar. Eu não vou. Falei, ele, tu vai. Eu falei, não vou, tu vai. Aí ele, para piorar, tu ainda vai pregar. Eu falei, você quer me mandar para o inferno de vez? Eu falei, não. Ele, sim. Sabe o que ele fez? Demoniou. Ele subiu para a secretaria ali onde a Sônia faz tesouraria hoje, pegou as coisas dele e foi embora. Foi embora, irmã Marli, irmão Alfredo. Ficou lá em cima. E eu fui atrás dele. Tu não vai descer, não? Se tu não for, ninguém ministra. Acaba o culto, se vira. Eu achei que o diabo estava usando ele, mas não sabia que era Deus que estava tratando do meu caráter. Eu desci virada. Não tinha nada de Deus, estava brava. Piorou. Eu fiquei com raiva da irmã, com raiva do irmão e com raiva dele. Pronto, estava condenada. Desci e fui para o altar. Falecido Vinícius louvando, pastora Jaqueline sentada, que as cadeiras ali no templo antigo eram em cima. E eu sentada lá, falei, meu Deus. Aí foi chegando a hora, o Vinícius cantando, eu falei, eu vou morrer, Deus vai me matar. Olha o que ele fez, ele é mau. Pronto, falei, agora pronto, estou com raiva de todo mundo. Agora que não vai sobrar ninguém vivo aqui, Deus vai me matar. E aí, querido, enquanto o falecido Vinícius louvava, Deus me deu o tema da pregação, a cura da alma, do corpo e do espírito. Eu nunca vou esquecer essa palavra, nunca. Peguei um papel, comecei a anotar, falei, chorando, falei, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, eu vou pregar, vou ministrar sem a menor condição. O Senhor sabe que eu tenho essa raiva, esse rancor no meu coração. Eu não consigo perdoar essa pessoa, ela me fez sofrer muito. Eu não consigo, não, irmão, eu não queria. Eu não queria. E aí, peguei o microfone, amém, irmão? Falei, meu Deus, Senhor, e agora? E lá dentro de mim, Senhor, não me mata não, Senhor, por favor. Me dá uma chance, não me mata não. Comecei a pregar, me arrepio de lembrar. Enquanto eu pregava, primeira cura, Deus vai curar o teu corpo. Segunda cura, Deus vai curar a tua alma. Terceira cura, Deus vai curar o teu espírito. A igreja vibrando, igreja lotada. Deus falando com a igreja, e eu chorando, pregando, ministrei a ceia, e Deus, a igreja sendo avivada. Quando acabou tudo, eu passei a palavra para a pastora Jaqueline, sentei no altar, o Senhor gritou no meu ouvido assim, procura o sentimento. Maurício, eu tomei um susto, falei, gente, não estou sentindo mais nada dentro de mim. Eu não estou sentindo, eu comecei a chorar ali. Falava, meu Deus, eu não estou sentindo mais nada dentro de mim. Aquela raiva, aquela mágoa curtida, vencida dentro de mim. O Espírito, enquanto eu pregava, curava o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aí você acha que Deus não faz a obra completa? Faz. Antigamente ali onde é o espaço infantil que está em obra, guardava-se as bicicletas. E acabou o culto e tal, Paulo desceu com essa cara aí, mais deslavada e falou, viu? Aí eu falei, Jesus, agora o Senhor vai ter que me libertar porque eu estou com raiva dele. Lá não estava não. Ele falou, eu sabia que Deus ia tratar com você, você precisava disso. E aí, querido, acaba tudo, quando vai fechar, eu não sei o que eu fui fazer, empurrei o portãozinho ali. Quando eu empurrei o portão, eu dei de cara com a indivídua.
Olhei para ela, ela tinha medo de mim, porque eu falei, não chega perto de mim não. Tu chegar perto de mim, vou te arrebentar. Você pode ficar aqui na igreja, mas passa longe de mim. Tem noção? Tem noção? Minha irmã já deu um passo atrás, falou, vou apanhar, vou apanhar. Eu estendi os braços, falei, pode me abraçar, porque o Espírito que me curou dentro da igreja me pôs diante de você. E a partir de hoje, não existe mais nada no meu coração, segue em paz. Segue em paz, porque além de você ter paz, eu agora também vou ter paz. E passou. E eu descobri que existe perdão que não está em mim, mas que se eu buscar no Pai, Ele concede. A libertação que você precisa, seja de prostituição, de droga, seja da tralha que for que te persegue, se você buscar no Pai, Ele tem autoridade, porque se você não se permitir, não se iluda, porque você está no monte ou em Jerusalém, o Pai não recebe a tua adoração. O Pai recebe a adoração de uma ex-amante, como era a mulher de Samaria, mas não recebe a adoração de um religioso que está em Jerusalém, se o coração dele não tiver transformado. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu quero que você abra o teu coração nessa noite. Eu não vou fazer apelo, pastor. Não vou. É uma coisa muito particular. Se você está em pecado, está enfrentando alguma crise, está com o teu coração, isso é do diabo. Ter um monte de marido era do diabo, mas guardar Fran no coração mágoa também é do diabo. Tem gente que acha que não. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não roubo ninguém, mas odeio alguém. Mas desejo o mal de alguém, não libero perdão para alguém. Não consegue estar no mesmo ambiente que alguém. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu descobri depois de velha, crente velha, que pregou a vida inteira sobre perdão, na hora que eu precisei usar ele para a vida de alguém, eu não consegui. Eu tive dificuldade de perdoar alguém. Esqueci que a palavra diz que aquele que não perdoa não é digno de perdão. Eu achei que era fácil, mas quando eu precisei usar o perdão, eu não consegui. Mas sabe o que Deus me ensinou? Em mim, você pode todas as coisas. E naquele momento o Espírito Santo me purificou. Anos se passaram, muitos anos já. E Deus realmente fez uma obra na minha vida. Toda vez que qualquer tipo de sentimento, eu vou te dar um conselho que eu vivo na minha vida, é prática. Quando eu sinto alguma coisa, vou dar um exemplo, sinto alguma coisa contra o Júnior, não sinto nada, eu gosto muito dele. Eu passo pelo Júnior. E eu tipo assim, o Espírito, eu dou liberdade ao Espírito. Sabe para quê, Kelly? O Espírito grita dentro de mim, refaz o caminho. Refaz o caminho. Refaz o caminho. Sabe o que eu faço? De verdade, eu refaço. Eu volto. Pode ser que alguém vai até me achar louca, né? Talvez você já até me achou, porque às vezes a gente fica aborrecido com alguém. Você acha que é fácil, às vezes, como pastora, liderar e saber que tem gente falando de você? Não é fácil, não. Aí, primeiro eu passei, dando lugar, e o Espírito Santo fala, olha isso, está errado. Aí eu faço assim, tá bom, Senhor. Eu volto, falo, pai, Júnior. Eu falei, a pastora é maluca, né? Mas eu refiz o caminho, Bia. Eu refiz o caminho, se obrigue, quantas vezes necessário for, refazer o caminho. Porque não adianta estar no monte adorando e o Pai sabendo que você não é um verdadeiro adorador. Refaz o caminho.
é difícil a beça. Eu já tive que fazer 10 vezes o caminho já, porque a pessoa às vezes não para de falar. Às vezes a pessoa quer, sabe? Mas o Espírito, ele te dá o direito de escolha. Jesus disse para aquela mulher, chegou a hora e é agora, em que o Pai não está procurando quem tem história, em que o Pai está procurando quem não tem origem boa. O Pai está procurando quem decide adorar de verdade. E hoje é dia de você rever o teu conceito. Eu quero orar por você nessa hora, aí mesmo, do seu banco, do seu lugar. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda a refazer o caminho. Você está precisando se retratar com alguém, pedir desculpa a alguém, ou se resolver em relação a um pecado, ou tirar um contatinho do celular. Eu vou falar mesmo, porque Deus está mandando e eu falo. Ou tirar um contatinho do celular, sabe? Tira, troca o chip, quebra, faz, dá teu jeito. Mas refaz o caminho, porque o Pai só recebe adoração de verdadeiros. Você pode até falar, Senhor, eu tirei o contatinho, mas o nome fica na minha cabeça, mas você não está praticando aquilo que a tua carne deseja, porque o teu espírito está subjugando a vontade da tua carne. Saia do muro. A Josi louvou aqui. O Senhor está procurando uma geração. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Você precisa sair do muro. Deus ama o pecador. Quem é o pecador? O ímpio. Aquele que não tem princípio, aquele que não tem história com Deus. Quem é o iníquo? É aquele que já teve uma história com Deus e pratica iniquidade. Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você precisa deixar de ser morno, porque o morno só tem um destino, ele é vomitado. O quente que vai para o muro fica morno, e o morno não é amado, ele é vomitado. E se você refizer o teu caminho, o Senhor vai te levantar como levantou aquela mulher samaritana. Sai do pecado, abra mão do que for preciso. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Pai, eu te entrego o teu povo em tuas mãos. Que esta palavra dê força. Essas pessoas que aqui estão nessa noite, ó Pai, que ouviram essa palavra, estão entendendo muito bem porque eu estou pregando essa palavra. Estão entendendo muito bem. O Senhor não aceita justificativas. Aquela mulher reconheceu quem tu era, reconheceu quem ela era, mas ela fez uma escolha de mudança. Em nome de Jesus, eu repreendo essa mornidão. Joga por terra, aonde houver sentimentos que não são teus, seja repreendido agora. Toca agora nos corações que aqui estão, Senhor. Repreende agora. Cobre com o teu sangue essas pessoas, para que o Pai veja em mim e veja nelas verdadeiros adoradores, para a glória, para a honra e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.